Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu não esperava essa homenagem, então agradeço muito, né? Era surpresa também, a gente sempre fica constrangido, né? Mas é uma grande alegria para mim estar aqui com vocês nesse percurso, exatamente por ter sido um sonho. Quando a gente propôs fazer o primeiro percurso, algumas pessoas falaram: não, Juliana, que isso? O professor da universidade não vai querer fazer, não tem tempo para fazer isso, não adianta, não vai dar certo. Aí nós abrimos a inscrição, no primeiro dia esgotou, e com lista de espera. E nós vimos que realmente tinha uma demanda imensa, reprimida, e que esse espaço era um espaço muito importante para a gente pensar as nossas práticas de ensino, seja no estágio de formação inicial ou de formação continuada, né? E ao longo da apresentação eu vou estar retomando algumas coisas. Mas antes de tudo eu gostaria de estar agradecendo, porque sempre que eu tenho presente meus mestres, né, professor Antônio e professor Ângelo, que o trabalho começa com eles no antigo Gavina, né? E é interessante que parece que eu persigo o G, né? Era Gavina, Giz e agora eu estou trabalhando com graus. Então assim, parece que dá uma sorte esse trabalho, né? Mas eu agradeço muito, né, todo o acolhimento que tivemos no início dos trabalhos com os professores. Agradeço também muito o professor Takahashi, que foi interlocutor na fase inicial da construção desse trabalho, né? Agradeço ao Cídio por ter assumido, né, esse desafio de tomar a frente do trabalho do GIS. E gostaria de agradecer meus amigos que estão aqui, que é Léo e Júlio, porque na verdade eu iniciei na universidade no trabalho de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Foi o primeiro grupo que eu comecei. Então, na verdade, nós nos formamos em rede. E essa, vamos dizer, é a tese que vai estar subjacente a tudo que eu vou estar falando. Nós não nos formamos sozinhos. É isso que nós acreditamos e nós apostamos nisso quando a gente começa a desenvolver todo o trabalho do GIS, né? Então, o tema de hoje, as especificidades dos saberes docentes, contextos, demandas e possibilidades de ação, eu pensei em estar recuperando um pouco esse histórico e estar fazendo um consolidado desse histórico, porque é algo que eu estou fazendo também na minha trajetória. Porque, olha bem, eu estou no momento também de fechar um ciclo, eu estou há 4 anos na gestão da FAI, então está sendo um momento de refazer um olhar sobre a minha trajetória, seja anterior ao GIS, no próprio GIS, e atualmente na direção da FAI. Então o que eu vou estar compartilhando é um pouco essa síntese dessa trajetória e a partir das pesquisas que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo e dos projetos que foram sendo desenvolvidos. Eu peço desculpa, tem alguém aqui que estava na odontologia antes de ontem? Uma pessoa, 2? Peço desculpa que vai ter muita coisa semelhante que nós tratamos lá, tá bem? Bem, então olhe bem. Primeira coisa, saberes docentes, né? Quando nós falamos dos contextos, algo que a gente nunca abriu mão é de pensar uma prática contextualizada. E isso foi algo extremamente rico para o GIS, né, para o nosso trabalho, porque na verdade é compreender que espaço é esse que habitamos, né? E quando habitamos um espaço, a gente habita não apenas um espaço físico, e é dado, o espaço físico existe, né, as condições reais do espaço, e cada unidade acadêmica, cada setor, cada área tem especificidades na configuração do seu espaço, no uso dos espaços, né, seja laboratórios, quem trabalha com assistência nos hospitais, quem trabalha na área de artes, nos diferentes contextos, os espaços que habitamos, como habitamos esses espaços, o espaço mental que habitamos, isso também é preponderante, né? E aí eu vou estar falando um pouco, né? Nós fomos aprendendo que cada área do conhecimento habita um determinado espaço mental, que às vezes é difícil da gente entender. Num primeiro momento a gente acha que nós todos estamos na universidade, a gente pensa tudo igual, a gente não pensa tudo igual, a gente não fala tudo igual, a gente não ouve igual e a gente não processa as informações do mesmo jeito. Cada área do conhecimento ela tem estruturas, estratégias próprias para processar as informações, para codificar essas informações, inclusive para estabelecer um processo interativo, né? E isso, na medida que a gente vai vencendo, a gente vai aprendendo toda essa riqueza. Que espaço emocional nós habitamos também, né? É um espaço emocional que aproxima, um espaço emocional ressentido, é um espaço emocional de medo, de ousadia. Que espaço emocional é esse que habitamos? E, é claro, o espaço social que habitamos, né? E, atualmente, o espaço social que a gente está habitando não está muito fácil, mas a gente tenta ressignificar nos nossos espaços próximos de maneira que a gente não perca as nossas esperanças, né? Por favor. E aí as demandas, né? Nesses saberes docentes. Entender essas demandas não é algo fácil,
Por quê? Muitas vezes as demandas, elas nos aparecem como deficiências, tá? Como deficiências práticas que precisam ser refeitas, corrigidas. Então, muitas vezes as demandas inicialmente aparecem dessa forma. Outras vezes elas aparecem como insuficiência, falta mais. Falta mais conteúdo, falta mais carga horária, falta mais estudo, falta mais leitura, falta mais texto, como se mais fosse suprir essa capacidade de se tornar um bom professor. E aí a gente vai começando a ver que necessidades, né? Muitas vezes as pessoas falam de necessidades, mas tem uma dificuldade, inclusive, de nomear. Que necessidade é essa? O que nos falta? O que eu preciso? Que reflexão eu estou fazendo acerca da minha prática ou da minha insegurança em iniciar uma prática? Da minha trajetória, seja como estudante de mestrado, doutorado, como professor na fase inicial, na fase mediana ou até na fase sênior da vida enquanto profissional do ensino superior, né? Muitas vezes as demandas aparecem como necessidades de aprimoramentos, né? Eu quero aprimorar uma determinada habilidade, uma determinada prática. E aí nós temos as possibilidades. Na medida que eu vou identificando essas demandas, que possibilidades nós temos nesse contexto de formação docente? Desculpa, Rafa, volta. Então, nós temos... Ele pulou sozinho. Tá bom. Volta só rapidinho. Então. Tem a vida assim. Então, olha só. Tá pulando sozinho. Olha só. Antes de tudo, uma grande possibilidade é de reconhecer o que temos. Porque se nós não reconhecemos o que já possuímos, é muito difícil dar passos, né? Reconhecer, validar o que possuímos. E isso, não só na dimensão individual, enquanto um docente na sua prática, na sua trajetória, mas enquanto coletivo, de um curso, de um setor, de um departamento, de uma área em específico, o que já temos. Porque nós já temos muito, mas muitas vezes nós não temos a validação do que já temos, porque não reconhecemos o que já temos, e aí não validamos. Então, para avançar, antes de tudo, nós temos que o quê? Validar o que já possuímos. E o que foi possível observar ao longo desses vários anos trabalhando com a formação é exatamente a grande dificuldade das pessoas desenvolverem excelentes trabalhos, mas não saberem que desenvolvem excelentes trabalhos, né? Sempre olhar como falta para o trabalho, né? Nunca a gente vai ter nenhum trabalho completo, né, gente? A apresentação já deu pulinho aqui por conta própria. A gente nunca vai ter um trabalho perfeito, completo, né? Sempre vai ter falhas. Mas como que eu lido com as falhas? Como que eu lido com as carências? Como que eu lido com as limitações? Elas vão existir sempre. Por mais que você aprimore, use um programa melhor e outro melhor, alguma coisa vai dar errado, né? Então, na verdade, é como, de fato, olhar para essa prática e validar essa prática. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido aqui, senão... E aí, pode passar tudo rapidinho agora, Rafa. A pergunta que eu faço é, o que de fato queremos, né? O que queremos em termos do ensino superior, que é o nosso espaço que a gente vai estar aqui trabalhando. Por que queremos? Para que queremos? Como queremos? Onde queremos? Quando queremos? Ou seja, são perguntas básicas. Para você pensar uma unidade didática, essas são perguntas chaves. Para você pensar um plano de ensino, essas são perguntas chaves. Para você pensar um percurso formativo, são questões chaves. Para você pensar um curso, são questões chaves. Você pensar uma universidade, são questões chaves, né? Questões que a gente tem que estar o tempo todo retomando para buscar o sentido daquela ação formativa, a intencionalidade daquela ação formativa. Aí eu agrupei em 2 blocos para a gente dar uma avançadinha, por favor. Então, o primeiro bloco, o que eu vou estar abordando? Algumas inquietações. E aqui eu já estou buscando sistematizar algumas pesquisas realizadas, alguns trabalhos. Essa aqui foi uma publicação que foi de 2016, em que eu vou falar de processos de formação à distância, inquietações necessárias, né? Porque às vezes a gente gasta muito tempo discutindo o que é educação à distância e a gente acaba perdendo a referência que é educação. Nós estamos falando de educação. Não tem outra coisa não ser educação. Processos de formação humana, né? Processos educativos. Quer dizer, a maneira que eu vou mediar esses processos, a presencialidade que eu vou utilizar nesses processos vão variar de acordo com a intencionalidade. Não existe um modelo ou outro que aí eu vou
aplicar ou que eu vou moldar as relações nesse modelo. Não, eu tenho uma intencionalidade de uma proposta pedagógica a ser desenvolvida que responde aquelas questões anteriores e a partir daí é que eu vou definir que momentos eu preciso de presencialidade, que momentos podem ser mediados. Então não existe um a priori em que eu já defino que tem que ser esse formato e aplico. Aí é um equívoco muito grande de gerações já muito passadas de modelos de educação à distância. O próprio termo de educação à distância já é defasado num contexto hoje das tecnologias que nós temos, em que a gente tem formações das maneiras mais variadas. Presencialidade hoje, você vive presencialidade de várias formas, né? Então, na verdade, já fica até defasado a gente gastar energia nessa discussão, sendo que nós temos que investir na intencionalidade, na formação dos sujeitos, o que queremos de fato, né? E aí sim, depois a gente escolher quais as mediações necessárias. E aí nesse texto que eu abordo, e porque toca no tema nosso aqui em específico, é exatamente as formações contextualizadas em rede. A maior parte das vezes, os modelos são formações de sistemas integrados, onde que na maioria das vezes a gente faz uma transposição do que a gente tem no formato presencial de ensino para um formato à distância, o que é um equívoco imenso, né? E as formações contextualizadas, elas partem o quê? Dos contextos de inserção dos sujeitos, das áreas de conhecimento específico. Então seria impossível ter um modelo único que atingisse área de saúde, área de exatas, área de humanidades, como se a gente pudesse passar uma régua. Impossível, a gente estaria negando os sujeitos da aprendizagem, os contextos específicos. E aí uma grande questão que se aparece nesse campo, e que é muito comum quando se fala em educação à distância, né, é o que sabemos, o que não sabemos e o que não queremos saber. Que na maioria das vezes a gente fala muito, existe muito discurso, mas com pouca compreensão do que se passa. E às vezes existe muita produção falando também de cursos assim, mas não se fala aquilo que não se quer falar, óbvio, né? Não se fala. E com isso a gente não toca a experiência educativa. Muitas vezes a gente fica numa superficialidade. Então, a formação contextualizada em rede, ela implica na prática reflexiva, né? Então, a prática reflexiva não tem como iniciar um processo formativo, seja de formação inicial, seja de formação continuada, sem ser a partir de uma reflexão da prática, seja na vivência enquanto já um profissional, um docente, ou seja nas fases iniciais de estar se constituindo como um profissional da área. A contextualização da prática e a comunidade de aprendizagem. Então, desde o início da minha fala, eu estou mostrando que, na verdade, nós nos formamos em rede. Nós não nos formamos sozinhos. É na relação com vários outros atores, vários outros contextos de trabalho que nós vamos nos formando. Por favor. Recente eu também sintetizei esse trabalho, aí é uma publicação que está em inglês, que eu vou abordar exatamente essa relação entre insuficiência ou inadequado. Porque muitas vezes nós tratamos nossas práticas, as necessidades não atendidas, como resistência, como dificuldade. E o que ocorre na maioria das vezes é um desconhecimento da necessidade real daquele contexto profissional, daquele contexto de trabalho. E isso ocorre muitas vezes. Porque, olhe bem, com isso significa... Pode passar. Mais à frente eu vou falar, deixa eu só refletir. Isso, não, pode ir. Pode. Então, isso significa que, olhe bem, a compreensão de uma prática ou um espaço profissional ativado, potencializado ou não, depende da compreensão do funcionamento do sistema no qual está inserido. Quer dizer, se eu vejo isso enquanto uma rede, né, no caso nosso aqui nós estamos falando de uma universidade, né, uma universidade federal. Quer dizer, as práticas, elas se relacionam, elas vão estabelecer aquilo que é positivo ou não na relação com o outro. Então, por exemplo, quando a gente fala, determinada área do conhecimento reprova demais, aí todo mundo fala, nossa, que absurdo, como é que aquela área, aqueles professores fazem isso? Eu estou falando em relação a uma outra área. Isso não é um valor em si, mas é um valor que se relaciona com as demais. O sentido de um espaço ou uma prática também não está em si mesmo, mas na relação que estabelece com outros espaços e outras práticas. O uso de um espaço ou de uma prática reflete o uso dos espaços e práticas vivenciados na instituição em foco. Ou seja, que aqui vem a ideia central disso, que também é uma outra produção que sintetiza isso, né?
a necessidade da gente honrar e dar visibilidade às nossas práticas no ensino superior. Ou seja, rever essa intencionalidade de ficar corrigindo a prática. Essa intencionalidade de atualizar aquilo que se julga defasado, promovendo um processo formativo em função da percepção da falta. Esse aqui é o ponto central, porque eu estou com muito medo do meu tempo acabar, eu vou centrar mais nele aqui. Olhe bem, isso muda tudo de figura. Isso muda a maneira de receber um professor, um estudante de pós no GIS. Por quê? Primeiro, nós nunca recebemos a partir do currículo Lattes de ninguém. Sempre as pessoas que apareceram, foram recebidas, foram pessoas. Né? Nós trabalhamos com formação humana, com pessoas. Né? E ao trabalhar com pessoas, você trabalha a partir do ponto em que a pessoa está. Não é julgando a prática da pessoa. Não tem a prática correta ou incorreta. Tem uma prática contextualizada num tempo e espaço em determinadas situações. E a partir do ponto dessa pessoa se vai caminhando naquilo que é possível a partir da reflexão dessa pessoa acerca da sua prática. E aí a grande questão é não se ter um modelo idealizado para se chegar, mas é muito mais, enquanto rede, compartilhar a reflexão daquilo que você observa no seu próprio trabalho. Aquilo que você problematiza, aquilo que você indaga, aquilo que te chama mais atenção, aquilo que te desperta o interesse de estudar mais. E a partir daí nós vamos estar constituindo conhecimentos. Conhecimentos acerca dos saberes docentes nos seus contextos de trabalho. Porque não adianta a gente ter uma listinha de coisas que seriam boas. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então, o que ocorre e que vem sendo desenvolvido nessa formação em rede é exatamente um trabalho onde você não foca no negativo, na falta, mas muito mais na abundância, naquilo que nós temos e que podemos compartilhar entre a gente e fortalecer enquanto rede. E dar visibilidade, porque nós temos muito trabalho bom, muito trabalho bom. Muitas vezes a gente tem trabalhos bons que o professor não sabe dar o nome. Né? Nós temos um caso aqui que eu gosto muito, é um caso antigo da farmácia que aposentou, o Edson Terrine, um professor da farmácia que trabalhava anos com mapas conceituais. Não sei se alguém aqui vai fazer as oficinas de mapas conceituais, mas trabalhava anos. E aí ele apresenta no GIS e nisso ele fica famoso na universidade, aí ele começa a ser chamado em tudo quanto é unidade para apresentar. Aí o grupo dele, do setor dele que não valorizava, não achava o trabalho dele importante, começou a ver que o trabalho dele era importante demais também. Na própria unidade ele começou a ganhar outro destaque, ou seja, ele já fazia anos esse trabalho. Mas ele não tinha visibilidade do trabalho que ele fazia, da qualidade desse trabalho. Né? Então, tornar-se e manter-se docente é um desafio constante. E é na dinâmica institucional que a formação vai se revelando. Portanto, como utilizamos nosso espaço profissional de formação permanente? Como aproveitamos os dilemas do nosso contexto de trabalho? Ou seja, permanentemente o nosso contexto de trabalho nos oferece desafios. Permanente. Se a gente consegue olhar para esse desafio, não como um empecilho, como uma irritação, mas a gente olhar para esse desafio, esse dilema, como uma oportunidade, a gente tem a grande oportunidade de um crescimento profissional. E como que a gente vai mobilizar as nossas energias em termos de compartilhar isso numa rede, de buscar os recursos que já existem nessa rede de vivências, de práticas de docentes do ensino superior. Bem, atualmente eu tenho investido em algumas formações permanentes, eu tenho feito alguns cursos, não sei se alguém aqui já fez, vou fazer de novo essa pergunta. Alguém aqui tem experiência de fazer os cursos dos MOOCs, de outras universidades do mundo afora? Alguém já experimentou esses cursos? Levanta a mãozinha assim, só para ficar feliz. Que bom. Então, nós temos excelentes cursos. Os recentes que eu fiz, né? Um deles é do MIT, né, que é do professor Otto Scharmer, que é foco no ecossistema organizacional. É claro que eu busquei temáticas para os desafios que eu estou tendo, que hoje é na direção, né? Esse outro aí de Berkeley, que é o foco na positividade, a ciência da felicidade, que é um grupo com uma produção científica grandiosíssima e deixa a gente meio assustado, que você fala, gente, estudando felicidade cientificamente, como é que é isso, né? A gente pensa que é coisa de artes, de religião, mas não, felicidade enquanto ciência, né? Nos assusta quando a gente vê a qualidade do trabalho e da produção. E o curso que eu estou apaixonada no momento é esse outro aí,
que esse aqui é da Austrália, é a ANU, a universidade, que é sobre ignorância. Aí eu estou estudando a ignorância agora e estou assim, gente, eu tinha que ter estudado essa vida inteira. Como ser um educador sem estudar a ignorância, né? Quer dizer, eu trabalho com conhecimento, com processo de formação humana e não sei nada da minha ignorância nem do processo de ignorância. Então, assim, é um professor de matemática que dá o curso. O curso é excelente. Todos os cursos de uma densidade muito grande teórica, de conhecimento, de atividades, de propostas. O primeiro curso ali, a turma era de 36 mil alunos, no mundo inteiro, uma turma de 36 mil alunos. E grupos de 6, a gente trabalhava em grupos de 6. No meu grupo tinha uma pessoa da Alemanha, Espanha, Canadá, mais próxima aqui de Argentina, e aí trabalhávamos junto em grupos de 6. Ou seja, nós temos N redes, N possibilidades de um aprendizado colaborativo em que você pode estar fazendo uma reflexão da sua prática e buscando interlocutores em que você pode debater, pode aprofundar teoricamente sobre aquele assunto. Quer dizer, a nossa vivência aqui no percurso formativo GIS é uma possível rede, mas essa rede pode se conectar com várias outras redes. Pode se conectar com micro-redes do próprio setor seu de formação, de área específica, como no mundo, né? E aí a gente vai ampliando as conexões. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Bloco 2. Seriam as outras questões, né? É o como, por favor, Rafa. Então, nos processos de formação, muitas vezes a gente se confunde um pouco nos processos formativos com os objetos de aprendizagem, principalmente com os objetos de aprendizagem. Por isso que vem esses equívocos nas leituras de educação à distância, ensino à distância, por quê? A dificuldade que a gente tem no entendimento do que são as mediações pedagógicas. Porque necessariamente, vamos pegar aqui esse exemplo do que nós estamos vivenciando, um PowerPoint, ele pode vir a ser um objeto de aprendizagem ou ele pode não ser. Pode ser uma aula em que você apenas vê uma sequência de informações, de dados, mas não promover um processo de aprendizagem. Para que um objeto se torne de fato um objeto de aprendizagem, ele precisa estar inserido numa situação de aprendizagem. Se ele não foi inserido numa situação de aprendizagem, se não estiver uma intencionalidade na relação que nós estabelecemos com aquelas informações, com aquele objeto ali apresentado, nós não podemos ter aquilo que a gente chama de um processo realmente de aprendizagem, né? De diálogo, de interação do sujeito com aquela informação, porque informação por si só não é conhecimento. Para que ela vire conhecimento, você tem que o quê? Problematizar, contextualizar, dialogar com aquela informação para que aí sim ela se transforme em conhecimento. Então não basta a gente acessar um site na internet e baixar tudo no computador para ler algum dia, que não significa, você está armazenando, mas óbvio, não quer dizer aprendizagem, né? Assim como não teria como substituir um professor com um grande banco de dados, porque o que o professor permite? Essa interação, o debate, a interlocução, né? A problematização sobre aquelas informações. Vai estar inserido também em sistemas educativos, que por sua vez vai estar dialogando diferentes práticas de ensino e de aprendizagem, possibilitando ou não as experiências educativas. Atualmente o meu grande foco de pesquisa está sendo exatamente nas experiências educativas mediadas pelas tecnologias, né? Entendendo que muitas vezes nós desenvolvemos uma série de situações de aprendizagem, mas que às vezes não chegam a concretizar experiências educativas mesmo para os sujeitos ali envolvidos. Aí é que eu volto nessa florzinha, que eu trouxe ela como um objeto de aprendizagem, para a gente aproveitá-la como um objeto de aprendizagem. Só lembrando que objeto de aprendizagem, a gente pode transformar os objetos mais inusitados. Tem uma aula que eu dou no primeiro período com os alunos, que é a aula que os alunos não esquecem, que eu dou com pedras. E através das pedras eu trabalho todo o conteúdo que eu tenho que abordar no semestre. Como você transforma um objeto em um objeto de aprendizagem é o grande pulo do gato enquanto um docente. Porque você pode trabalhar textos e os textos não serem objetos de aprendizagem. Então, como você apropria daquele texto, do conteúdo que está ali abordado, e realmente possibilita que ele estabeleça uma interação para a aprendizagem. E aí, olhe bem, nos vários percursos que nós desenvolvemos, que o Cídio chegou a começar a relatar alguns, tanto na universidade, com os técnicos,
com os hospitais, né, com o ensino médio, com a fundação, nós fomos descobrindo algumas coisas. Nós fomos aprendendo também, né, ainda bem. Primeiro, na maioria das vezes a gente trabalha o saber sistematizado. É o que a gente tem mais controle sobre ele, né? Os conteúdos, os módulos, a gente organiza as emendas, isso tudo a gente sabe fazer bem de professor. Mas existe um outro saber vivenciado nos contextos de trabalho, e se a gente está trabalhando formação contextualizada, não tem como negar esse saber vivenciado, ele está ali, né? Ele é necessário para que se signifique todo o processo que você está trabalhando do conhecimento sistematizado. Então é como se ele fosse uma camadinha um pouquinho mais abaixo. E aí, é como se a gente olhasse para uma flor, você tem um conhecimento sistematizado sobre ela. Mas um saber vivenciado já implica em cheirar, em tocar a flor, já implica numa experiência. E ainda existe, que é o que eu estou estudando no atual momento, o não saber. Existe também um não saber sobre essa flor. Existe também pontos cegos na minha percepção, na minha interação com o objeto que seja, que também vai fazer parte do meu processo de aprendizado ou não. Ou seja, é um pouquinho mais complexo do que a gente passar conteúdos e informações. Implica muito mais uma presença do sujeito na interação com os objetos, na interação com os outros sujeitos, na interação com o contexto, para que a gente possa, de fato, estar desenvolvendo um processo de aprendizagem. O nosso ponto de partida, e aí para qualquer dimensão do processo de ensino-aprendizagem, a constituição dos mapas, dos percursos possíveis, e agora eu estou fechando. Talvez faça só mais um pouquinho, eu termino. E aí a gente acaba compartilhando o quê? Histórias, casos, crenças, medos, esperanças, decepções, percepções, confiança, afetos. Ou seja, nessa interação pedagógica, nas diferentes situações de aprendizagem, nós estamos o tempo todo compartilhando o ser que nós somos. Não tem outro, né? Por mais que eu utilize textos mediando informações, a minha presença, a minha postura compartilha o ser que eu sou, a trajetória que eu tive ao longo da minha experiência profissional. Aí pode pular, já vou lá para o final, Rafa. Não vai dar tempo. Sim? Aqui os autores, que normalmente eu dialogo para compartilhar, eu deixo disponível o material aqui e com certeza no momento do debate a gente pode estar aprofundando. Só lembrando que todo esse percurso, tanto de pesquisa quanto de desenvolvimento de processos formativos, foi uma construção desenvolvida entre vários sujeitos, vários profissionais da instituição, alunos de graduação que sempre foram brilhantes nesse trabalho, alunos de pós-graduação que também sempre foram brilhantes nesse trabalho, professores aposentados que também nunca largaram a instituição, também foram brilhantes, convidados, ou seja, essa rede. Tudo que foi possível a gente caminhar, foi possível caminhar com essa grande rede de profissionais da educação. Muito obrigada.